Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Estamos hoje aqui na leitura começando a leitura do texto Nomes do Pai, do Lacan. E vamos lá, né? Os Nomes do Pai. 20 de novembro de 1963, é Jacques Lacan. Não tenho hoje a intenção de me entregar a nenhuma encenação que se assemelhe a um lance teatral. Não esperarei o final desse seminário para dizer que esse é o último que farei. Assim, para alguns iniciados nas coisas que se passam, isso não será surpresa. Para os outros, é por consideração à sua presença que farei essa declaração. Até a noite passada, bem tarde, foi-me anunciada uma certa novidade. Eu acreditava poder continuar esse ano que eles venham me ensinando há 10 anos. Estava preparado. Não farei nada melhor que lhe dar um primeiro. Anuncie que lhe farei este ano sobre os nomes do Pai. É difícil fazê-lo entender, porque esse plural concernente aos nomes, o que pretendia trazer de progresso para uma noção que esbocei desde o terceiro ano do meu seminário, quando abordei o caso Schreber. A função dos nomes do Pai é pontuar em meu ensino passado os pontos de referência em que vocês puderam ver fundar-se os delineamentos. Em primeiro lugar, 15, 22 e 29 de janeiro de 5 de fevereiro de 1958, a metáfora paterna. Em segundo lugar, os seminários 20 de dezembro de 1961 e os que seguem em janeiro de 1962, concernentes à função do nome próprio. Em terceiro lugar, os seminários de maio de meu ano sobre a transferência concernentes ao que diz respeito ao drama do pai na trilogia Dowdeliana. Reporte-se a esse seminário para ver que direção que eu porque direção queria prosseguir meu discurso. Ali, de um modo já bastante avançado em sua estruturação, algo que teria podido me permitir dar ao passo seguinte. Esse seminário se encadeia com aquele sobre angústia. Antes de ir mais longe, o que meu seminário trouxe a propósito da angústia. Pudermos dar todo o seu peso a fórmulas tais como angústia é um aspecto do sujeito. Ordená-la também em função da estrutura do sujeito definido como sujeito que fala, que se alicerça, que se determina no efeito do significante. Onde e em que momento, referência ao nível de sincronia, da sincronia, em que momento esse sujeito é afetado pela angústia, ver o esquema circulado no quadro. Aí ele tem aqui uma conta que é alfa sobre, não sei o que é, um x parece, mais menos um cifrão, d, a, d. Esse, que seja qual for esse momento sobre o qual vamos nos estender, esse o qual o sujeito está afetado na angústia tenho-lhe dito, pelo desejo do outro. Está afetado de um modo que devemos dizer imediato, não dialetizável, e é nisso que a angústia é, no afeto sujeito, o que não engana. Eu lhe disse da angústia do qual vocês veem assim se delinear no que não engana até o ponto mais radical, que tudo isso que foi derivado do discurso de Freud escreve-se na sua função de sinal. Não há meio de situar essa função senão nesse nível. Colocar isso assim se confirma e continua sendo válido como o próprio Freud notou o bastante para mantê-lo. Que todas as primeiras formulações que ele deu da angústia, transformação direta da libido, etc., continuam ainda sendo compreensíveis. O que ainda não disse, por outro lado, concernente à angústia, opondo-me à tradição psicologizante que distingue a angústia do medo e de seus correlatos, especialmente o correlato da realidade.
E eu mudo aqui as coisas, dizendo da angústia, ela não é sem objeto. Esse objeto A, ao qual apresentei tão bem quanto pude suas formas fundamentais, o que caiu, falta ao sujeito na angústia esse objeto A, que é o mesmo que designo como causa do desejo. Olha, esse é um texto um pouco árido, hein? Eu não estou muito acostumado com Lacan. Na verdade, é o primeiro texto que eu leio do Lacan, então vamos lá. A angústia que não se engana, se substitui para o sujeito que deve operar, fazer-se por meio desse objeto A. Pode-se operar mais de uma coisa. Isso fica em suspenso, o que estava reservado para o futuro, e que vocês não perderão completamente, pois vocês o encontrarão num livro a ser editado dentro de 6 meses. E aí isso que é essa surpresa, suspensa, a função do ato e ainda mais alguma outra coisa. O ano passado, e por ora é o que eu me detive, sobre a função desse ato minúsculo no fantasma, na função que toma de ser o sustentáculo do desejo na medida em que é dado, o que, em que o que é o dado ao sujeito alcançar de mais intensivo na sua realização, de sujeito no nível da consciência. É por essa cadeia que se afirma uma vez mais sua dependência do desejo, do outro, do desejo. Tenho necessidade, não me sinto muito tentado de recordar, para que não haja demasiada confusão, o caráter radical, totalmente estruturante, que tem essas concepções tanto do sujeito quanto do objeto. Claro, nós mesmos falamos há muito tempo, e nós, mes- e nós nos desprendemos de toda a concepção do sujeito que dele fez em puro correlato do inteligente ao inteligível, do nons antigo, de toda a fé outorgada ao conhecimento. Aqui, a angústia se mostra em posição crucial. Em Aristóteles, para a tradição antiga, a agonia, patos, local que se apazigua na impassibilidade do todo. Alguma coisa se conserva da posição antiga, até o pensamento positivista, esse sobre o qual se funda e vive ainda agora a ciência chamada psicológica. Certamente, alguma coisa aí permanece fundada nessa correspondência da inteligência com o inteligível, e não sem fundamento, que ela pode nos mostrar que a inteligência humana não é outra em seu fundamento que a inteligência animal. Conferir as teorias da evolução, os progressos da inteligência e sua adaptação. Isso nos permite uma teoria que, partindo desse inteligível suposto nos dados dos fatos, deduz que esse processo se reproduz em cada indivíduo, hipótese sequer percebida pelo pensamento positivista que esses fatos sejam inteligíveis. A inteligência, nessa perspectiva, não é nada mais que um afeto dentro de outro, um afeto fundado sobre um afeto, a inteligibilidade. Daí essa psicologia de cartomantes, mesmo das alturas das catedras universitárias. O afeto não é aqui senão inteligência obscura. Só uma coisa escapa àquele que recebe esse ensino. É seu efeito de obscurantismo subsistente nessa perspectiva. É uma empreitada de tecnocratas, medição psicológica de sujeitos que buscam empregos, submetido à avaliação do psicólogo, nos quadros da sociedade existente. Interessante. A essência da descoberta de Freud situa-se aí numa uma posição radical. Os primeiros passos do meu ensino caminharam nos passos da dialética hegeliana, etapas necessárias para estabelecer uma brecha nesse mundo dito da positividade.
A dialética hegeliana se remete às raízes lógicas de Fiat intrínseco da lógica da predicação. A saber, e o universal não se fundam senão na negação, que o particular, único a encontrar a existência, aí aparece como contingente. E aí, tá tranquilo aí? É um texto bem árido, né? O que você está achando? Toda a dialética hegeliana, feita para suprir essa falha, aí demonstra. Opa, legal, show de bola. Toda a dialética hegeliana, feita para suprir essa falha, aí demonstra numa prestigiosa transmutação como universal pela via da expansão. Tese, antítese e síntese. Pode chegar a se particularizar, mas qualquer que sejam os efeitos do prestígio da dialética hegeliana, que entrou no mundo por meio de Marx, concluindo que de Hegel era a significação, mediante a subversão de uma ordem política e social baseada no eclesial, a igreja. Seja qual for a sua necessidade, a dialética hegeliana é falsa e contraditada, tanto pela observação da ciência da natureza, quanto pelo processo histórico da ciência fundamental, ou seja, matemática. É aqui a angústia, é o sinal, comoveu imediatamente um contemporâneo do desenvolvimento do sistema de Hegel, Kierkegaard. A angústia é para nós a prova de um hiato essencial que testemunha que a doutrina freudiana é aquela que permite esse esclarecimento. Essa estrutura da relação da angústia ao desejo, esse duplo hiante do sujeito ao objeto caído dele, em que, para além da angústia, ele deve encontrar seu instrumento, a função inicial desse objeto perdido sobre o qual insiste Freud. Ali está a falha que não nos permite tratar do desejo na imanência logicista. Da única violência como dimensão para forçar os impasses da lógica, aí Freud nos conduz ao cerne desse algo sobre o qual fundamentar as bases que era, para ele, a ilusão que ele chamava, segundo a moda de sua época, o alibi, a religião, que de minha parte denomino a igreja. Sobre esse mesmo campo, mediante o qual a igreja se conserva intacta, e com todo o brilho que vocês veem nela, contra a Revolução Hegeliana, é aí que Freud se adianta no fundamento da mesma tradição eclesiástica. Ele nos permite traçar a clivagem de um caminho que vai mais além, infinitamente mais longe, e estruturalmente mais longe que o limite que ele estabeleceu sobre a forma do mito do assassinato do pai. É nesse terreno escambroso, movediço, que eu gostaria esse ano de avançar antes de retomar a ordem eclesial. Pois, para o que é do pai, seu pai, os servos da igreja, os pais da igreja, eles me deixam lhe dizer que sobre o pai não os considerei suficiente. Alguns sabem que eu pratico desde minha puberdade a leitura de Santo Agostinho, de Trinitate. Há aproximadamente 10 anos que dela tomei conhecimento. Eu a reabri nesses dias apenas para surpreender-me sobre o Pai. Ele diz pouca coisa. Ele soube nos falar do Filho e mais sobre o Espírito Santo. Porém, não sei que fuga se produz automaton sobre sua escrita quando se trata do Pai. Como não protestar num espírito tão lúcido quanto a contribuição radical a Deus do termo casua sui? Absurdo, pontuando só a partir do realce. Ele disse que não existe causa senão a partir da emergência do desejo. Porque a causa e causa do desejo não equivalente da antinomia causa e causa de si, não poderia ser de modo algum tido por equivalente antinômicos
de causa para ele. Agostinho, contra toda devoção intelectual, não cedeu diante do que eu queria articular. Para vocês, com todo tipo de exemplo, achei em hebraico, eu sou o que sou, ergo sum quem sou, eu sou. O que se encontra aí é um sou o que sou de Santo Agostinho, já em francês soa falso e um pouco estranho, pelo qual Deus se afirma idêntico ao ser. Esse Deus, no momento em que Moisés fala, não seria senão um puro absurdo. Aí está, pois, o sentido dessa função do A minúsculo, das diversas formas os quais lhe falei no ano passado, quando os que me seguiram puderam ver onde ele se detinha. Na angústia, o objeto A minúsculo cai. Essa queda é primitiva. A diversidade das formas que toma esse objeto da queda está numa certa relação com o modo sobre o qual se apreende para o sujeito o desejo do outro. É o que se explica a função do objeto oral. Ela não se compreende. Venho insistindo nisso há muito tempo, que esse objeto, o seio que o sujeito larga, do qual ele se separa, esse objeto fundamentalmente lhe pertence. Se nesse momento esse objeto introduz na demanda ao outro, no apelo à mãe, ela representa sob um véu o mais além onde se inoda o desejo da mãe. Surpreso, o bebê vira a cabeça, se separando assim do seio. Esse seio só aparentemente pertence ao outro, vira as referências biológicas. Boa noite. Esse seio só aparentemente pertence ao outro, vira referência biológica. O complexo nutriz se constitui diferentemente no contexto animal. Aqui o seio é uma parte profunda e é uma parte colada ao tórax da mãe. Uma segunda forma, o objeto anal, fenomenologia da dádiva, do dom, soltando as fezes, concede-lhe como a uma ordem dominante, a demanda do outro, evidentemente impostor, não a demanda ao outro, um tempo anterior, o que no outro é ainda ambíguo o desejo. Como é que os autores não reconheceram que ali se engancha o suporte da chamada oblatividade, que é, por uma verdadeira ambiguidade, por um escamoteio do revelador de fuga pânica ante uma angústia que se pôde situar a conjunção oblativa no nível do ato genital. Por outra parte, é aí que o ensino de Freud, de uma tradução que dele se conserva, nos situa o iante da castração. No ano passado, insisti sobre isso, que tudo que Freud disse nos mostra que o orgasmo não é somente o que os psicobiologistas de sua época chamaram o mecanismo de detumescência. É necessário saber articular o que conta do orgasmo representa exatamente a mesma função. Quanto ao sujeito que angústia, o orgasmo é em si mesmo angústia, na medida em que, por uma falha central e irremediável, o desejo é separado do gozo. Textinho complicado. Que não nos lance em rosto os momentos de paz, de fusão do casal, em que cada um pode se dizer que o outro está satisfeito. Nós, analistas, vamos observar isso mais de perto para ver o que há nesse momento de alibi fundamental, um alibi fálico.
A mulher se sublima de algum modo em sua função de bainha, ela resolve qualquer coisa. Algo que vai mais longe fica infinitamente de fora. É por isso que lhe comentei por um bom tempo, que essa passagem de Ovídio, na qual se fabula o mito de Tiresias, assim também se faz necessário indicar o que se vê de traços desse além impenetrável, mais além do gozo feminino, no mito masculino, de seu pretendido masoquismo. Mais adiante, simetricamente, como sobre uma linha curva redescendente em relação a esse úmido e ântido desejo, gozo no nível genital, pontuei a função do A minúsculo na pulsão escópica. Sua essência fica resumida nisso, que, mais que em outra parte, o sujeito está cativo da função do desejo. E é que aqui o objeto é estranho. O objeto A, para aqueles que não me seguiram em minha primeira aproximação, é esse olho que no mito de Édipo é o equivalente do órgão a castrar. Contudo, não é absolutamente disso que se trata. Na função escópica, em que o sujeito encontra o mundo como espetáculo, que ele possui, ele ri desse engodo, através do qual o que sai dele é o que lhe afronta, que é não esse verdadeiro A minúsculo, mas seu complemento, o IA, sua imagem especular. Aí está o que parece haver caído dele. Ele está capturado. Ele se regozija, se diverte no que Santo Agostinho denuncia, ele signa de uma maneira tão sublime. Eu teria desejado também fazê-lo percorrer esse texto. Signa como concupiscência dos olhos. Ele crê desejar, porque ele se vê como desejante, e não se vê o que o outro quer. Lhe arrancar é seu olhar. A prova é que ocorre o fenômeno de Unheimlich. Cada vez que de súbito, por alguns incidentes fomentados pelo outro, essa imagem dele no outro aparece o sujeito como privado desse olhar. Aqui se desfaz toda a trama da cadeia por meio da qual o sujeito está cativo na pulsão escópica. E ao retorno à angústia, a mais basal, o alerta da angústia. É a isso que se assemelha em sua estrutura mais fundamental. A relação do sujeito com A minúsculo e o Aleph está ali para nos ajudar a simbolizá-lo. Eu ainda não transpus a pulsão escópica, a travessia que eu designo do que nela se manifesta e nela se apontar para a impostura. Esse fantasma que articulei sob o termo agalma, ápice da obscuridade em que o sujeito está submerso na relação do desejo, o algama é esse objeto por meio do qual ele crê que seu desejo o visa, eleva-se ao extremo do desconhecimento desse objeto como causa do desejo. Tal é o frenesi de Alcibíades e é o reenvio que lhe faz Sócrates. Ocupa-te de tua alma, do que mais tarde Platão converter em tua alma, ocupa-te desse objeto que persegue. Ele não é senão tua imagem. Esse objeto em sua função de meta e de causa mortal. Faça o luto desse objeto, então conhecerás as vias de teu desejo, pois eu, Sócrates, não sei nada. É a única coisa que conheço acerca da função de Eros. É assim que os conduzi até aqui, ao quinto termo dessa função do A minúsculo, pelo qual se mostrará o leque, o desabrochar A minúsculo, desse A minúsculo, da relação pré-genital, a demanda do outro. Veremos o A minúsculo vir do outro, o único testemunho desse lugar do outro que não é somente o lugar da miragem. Esse A minúsculo eu não nomeei,
Porém, eu demonstrei numa das reuniões de nossa sociedade. Eu teria podido esclarecê-lo nas jornadas sobre a paranoia, mas eu me abstive a saber naquilo do que se tratava a voz. A voz do outro deve ser considerada como um objeto essencial. Todo analista será chamado a lhe dar lugar e considerar em suas diversas encarnações, tanto no campo da psicose quanto na formação do superior. Isso, a abordagem fenomenológica, essa relação da voz ao outro, o A minúsculo como vindo do outro, nós podemos avaliar a função estrutural exprimindo a interrogação sobre o que é o outro como sujeito. Pela voz, esse objeto saindo do órgão da palavra. O outro é o lugar onde isso fala. Aqui já não podemos mais escapar à questão quem, para além daquele que fala no lugar do outro. E quem é o sujeito? Quem existe mais além do qual o sujeito, cada vez que fala, toma a voz? Fica claro que, se Freud coloca o mito do pai no centro da sua doutrina, é em razão da inevitabilidade dessa questão. Fica mais claro ainda que, se toda a teoria de praxis da psicanálise que nos aparecem hoje como em pane, é por não haverem ousado sobre essa questão ir além de Freud. É bom e por isso que um desses que formei como pude falou a propósito de um trabalho que tem lá no seu mérito a questão do pai. Essa fórmula era má, era mesmo um contrassenso, sem que se pudesse incriminá-lo por ela. Não pode ser questão do pai, pela razão de estarmos mais além da fórmula para que pudéssemos formular como questão. Como teríamos podido hoje indicar a abordagem do problema aqui introduzido? Fica claro que o outro não poderia ser confundido com o sujeito que fala no lugar do outro, mesmo que só o fosse por sua voz. O outro, se ele é o que eu digo, o lugar onde isso fala, não pode senão colocar um tipo de problema, ou do sujeito prévio à questão. Ora, isso Freud o experimentou admiravelmente, posto que devo, a partir de hoje, manter um certo silêncio. Não deixarei que dele assinalar aqui um dos meus alunos, Conrad Stein, traçou nesse campo a via. Eu lhe rogaria que se reportasse seu trabalho, pois é muito satisfatório. O que ele fez, apesar de todo o erro e a confusão do seu tempo, Freud colocou o dedo sobre o que merece perdurar, apesar de toda a crítica. Sem dúvida fundamentada do especialista sobre a questão do totem, conforme Levi-Strauss. É o que resta, e Freud é a demonstração viva disso, como aquele que está no nível da busca da verdade pode ultrapassar do alto todas as advertências do especialista. O que aí se destaca é que deve se tratar do tema o sujeito prévio à questão. Se miticamente o pai não pode ser senão um animal, o pai primordial, o pai anterior à interdição do incesto, não pode estar antes do advento da cultura. E conforme o mito do animal, sua satisfação não tem fim. O pai é esse chefe da horda. Mas que lhe chame totem é justamente a luz do progresso trazido pela crítica da antropologia estrutural de Levi-Strauss, que realça a essência classificatória do totem. O que é preciso, em segundo termo, é colocar ao nível da função do nome. Reporte-se a um dos meus seminários, aquele que definiu o nome próprio. O nome é essa marca já aberta à leitura. É por isso que ele se lerá da mesma forma em todas as línguas. Ali está impresso alguma coisa, talvez um sujeito que vai a falar. Bertrand Russell se engana quando diz que se poderia chamar John a um ponto geométrico sobre uma lousa.
ele pode interrogá-lo sempre na esperança de que ele responda. Eu tinha marcado também como referência os caracteres de Sir W. Spark. Descobri sobre os produtos cerâmicos fenícios do Alto Egito anteriores à descoberta do alfabeto, isso para ilustrar que a cerâmica nunca tomou a palavra para dizer sua marca de fábrica, mas que no significante existe esse lado que aguarda leitura e que é nesse nível que se situa o nome. Aqui lhes indico algo da direção a seguir. Vejam que contribuição nos dá agora a via que nos abordamos. Por que esse pai porque esse pai não podemos nos ir mais além do mito, tomando como referência o que implica o mito nesse registro que nos permite progredir sobre esses três termos: o gozo, o desejo, o objeto. Pois a seguir nós veremos em relação ao pai, o pai para o qual Freud encontra essa singularidade, singular equilíbrio, esse tipo de conformidade da lei do desejo, verdadeiramente conjugados, necessitados um do outro no ensejo, na suposição do gozo puro do pai como primordial. Mas isso supõe que nos dá o caráter distintivo da formação do desejo na criança e seus processos normais, não é equivale à pena que você colocasse a questão do saber que provoca a neurose. Pessoal, hoje a gente vai terminar aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo encontro. Muito obrigado para quem participou. Boa semana e até a próxima.